todos os pacientes que eu já atendi e que eu atendo até então, eles têm dificuldade de aceitação. E geralmente tem como padrão, e é um sintoma, né? Então, um padrão sintomatológico, pensamentos negativos, distorcidos relacionados a si, ao outro e à vida, que se tornam pensamentos ruminantes. Aqueles pensamentos que ficam indo e vindo, geralmente ligados ao passado e ou a uma falta, ou a uma perda, né? Ou a algo que eles têm muitas vezes como algo relacionado a um erro e que a culpa e a responsabilidade é 100% deles. Então, a maioria das pessoas que eu atendo e que eu conheço tem dificuldade de aceitação. Essa psicóloga que vos fala também tem dificuldade de aceitação. Eu demoro a elaborar algumas coisas na minha vida, porque eu sou uma pessoa muito planejadora, muito organizada, e eu faço muitas vezes algumas estruturas e que não necessariamente não dão certo, mas elas não saem exatamente como eu planejei, como eu estruturei. Isso faz parte da nossa vida. Então eu sinto, tenho uma certa resistência, uma certa dificuldade, como a maioria das pessoas. A diferença é, eu me permito sentir tudo isso e eu paro para avaliar o pensamento, a situação, a emoção, num contexto mais específico, em termos de buscar ter melhores pensamentos mais funcionais relacionados à minha realidade. E também, né, me permito regular as minhas emoções, porque não é sobre não sentir, é sobre regulação emocional. Não temos controle sobre as nossas emoções, né? Eu recebo muitas pessoas aqui no consultório que me falam e vêm com essa queixa: doutora, eu quero ter mais maturidade, eu quero ter um processo de evolução e eu quero controlar as minhas emoções. Eu falo: olha, me desculpa, eu não posso te ajudar com isso, porque isso é impossível. Mas a partir da identificação, da rotulação, da permissão, da expressão, né, da compreensão, nós podemos gerar outros sentimentos, ou nós podemos ajustar melhor, regular melhor o nosso padrão emocional. Isso é super possível e isso, inclusive, é ser um cientista da própria emoção. Isso, inclusive, né, é você ter inteligência emocional. Na verdade, inteligência emocional é isso, não é sobre controle, porque isso é impossível. Então, voltando para o assunto principal, nós vamos ter dificuldades, a maioria das pessoas vão ter dificuldades relacionadas à aceitação. O ponto principal é separar o que eu posso e o que eu não posso, o que é meu, o que é do outro, o que depende de mim e o que não depende de mim, o que está ligado a uma circunstância que é algo superior. Eu não tenho real controle sobre isso e também não tenho o que se fazer sobre isso, né? Então, o que eu posso fazer sobre isso que está acontecendo? Qual é o meu nível de responsabilidade sobre isso que está acontecendo? Quais são as melhores possibilidades, estratégias, o que eu posso fazer relacionado a isso que está acontecendo? Então, e nós só conseguimos partir para a ação a partir do momento que nós aceitamos. Então, eu só mudo um pensamento quando eu aceito que eu tenho aquele pensamento. Eu só consigo regular e ter uma melhor gestão das minhas emoções quando eu aceito que eu estou sentindo tal emoção que eu tô tendo, tal sintoma, tal dificuldade, tais sentimentos. E eu só mudo a minha realidade quando eu aceito que eu estou passando por aquilo, que eu estou vivendo aquilo sendo responsabilidade minha ou não, para partir para uma mudança de viver uma outra realidade. Então, a aceitação ela é primordial para tudo na nossa vida.